Hoje eu vou falar sobre dependência emocional. Eu vou te auxiliar a entender qual é a raiz da dependência emocional, o porquê que a violência doméstica, o feminicídio só aumenta, a tendência está sendo piorar ao invés de melhorar, o porquê que a sociedade está tão dependente emocionalmente. Primeiro eu vou mostrar para que você identifique isso em você, o que você viu até hoje, acreditou até hoje, como tudo te influenciou para que você fosse uma pessoa dependente emocional, mas também quero que vocês tenham atenção nas crianças para que isso comece a diminuir, para que a gente procure interromper esse ciclo que está ficando cada vez maior. Então, eu vou trazer primeiro a definição sobre dependência emocional e violência doméstica, e depois eu vou explicar o que nos leva da dependência emocional a ser vítimas de violência doméstica. Então, dependência emocional, o que é? Sempre que você deposita a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. É quando é mais importante a outra pessoa do que você. Quando ela é maior do que você. Quando a felicidade dela vem antes da sua. É sempre que você prefere viver o que ela gosta do que o que você gosta. É você querer sempre realizar os sonhos dela e não o seu. É você sempre priorizar a vida dela e não a sua. É sempre você querer ver ela feliz e não você mesmo feliz. Sempre que o outro está acima de você, que você prioriza isso e se abandona, se esquece, você está sendo dependente emocional. Você está priorizando tudo o que a pessoa quer e se diminuindo, deixando de ser você mesma, de ter a sua autenticidade, a sua liberdade, o seu poder de escolha. Sempre que você se for inferior, é porque existe uma dependência emocional e isso precisa ser olhado. Qual foi a raiz? O que você vai fazer para curar? É identificar onde você está agindo dessa maneira, por que você está se diminuindo, entender que você não é pequeno, que você merece ser feliz. Mas eu vou, ao longo do vídeo, te auxiliar a identificar, enxergar em você mesmo tudo isso. Agora, a violência doméstica não é somente quando ocorre agressão física. Esse já é um dos estágios mais avançados, mas geralmente ela inicia e é considerada também como violência doméstica quando existe uma violência moral, onde a pessoa te humilha, te maltrata, te rejeita. Existe a violência sexual, onde a mulher é obrigada a ter relações e ela não quer. Isso também é violentar a mulher. Eu estou falando sobre violência doméstica e, no geral, as mulheres são vítimas, né, em maior número, mas isso também acontece com muitos homens. Existe o oposto também, mulheres que têm esse tipo de ação, atitude com os homens e eles, por dependência emocional, eles também são vítimas disso. Então, no vídeo eu estou focando nas mulheres, mas isso ocorre com os homens, isso ocorre em todos os tipos de relacionamentos, independente de gênero, seja homem com homem, mulher com mulher, existe problemas de dependência emocional e que eu quero que vocês entendam. Se você está se submetendo a tudo isso, a se inferiorizar, o porquê que tudo isso acontece. Eu sei que o que eu vou falar aqui é um assunto doloroso, é difícil de se ouvir, de aceitar, de admitir que nós estamos errados, ou tirar a venda dos olhos e admitir que a pessoa que nós consideramos o grande amor da nossa vida faz isso com a gente, mas existem verdades que, por mais que são dolorosas, elas nos curam, elas nos fazem despertar, acordar para aquilo que a gente se nega a enxergar. Então, se você acha que está no seu momento de acabar com todo o sofrimento, toda a angústia, se permita ouvir. E aí você tire suas conclusões. Comigo foi assim, teve verdades que foram muito dolorosas de eu ouvir, admitir que eu estava errando, mas aí foi que eu resolvi, que eu consegui, na verdade, mudar, me libertar de todas essas prisões em que eu vivia mentalmente. Então, a dependência emocional, assim como eu falei no vídeo anterior, tudo o que nós aprendemos na nossa infância, nós refletimos hoje. Então, desde pequeno, nós aprendemos a ser menores do que os outros. E nós associamos, quando fazemos algo que a mamãe, o papai, quem está cuidando de nós atendemos às expectativas, isso nos faz sentir amado, aceito, incluso, e isso gera emoções. Tudo o que você viu na sua infância,
acarreta no que na sua visão de vida, de relacionamento. Então, tudo o que a criança vê na infância reflete, ela memoriza aquilo, gera sentimentos e, por mais que sejam situações boas ou ruins, ela é algo familiar que ela viveu. O que eu quero dizer com familiar é que a mente reconhece aquilo como algo conhecido, tá? Então, por exemplo, uma criança que vive em um lar que tem muitas brigas, então, seja quais são os motivos, às vezes tem problemas por conta de vícios, as brigas são por dinheiro, traição, qualquer que seja o motivo. Mas existe, ela vê o sofrimento, ela vê o apego, ela vê alguém lutando por um relacionamento. Se hoje você precisa lutar pelo seu relacionamento, já está errado. Porque onde existe amor, não existe luta. Existe duas pessoas juntas procurando progredir, melhorar em todas as áreas. Agora, se um precisa lutar e o outro quer fazer tudo do jeito que é, não tem intenção de mudança, já está errado. Nós crescemos com a ideia de que sofrimento é normal, que precisamos sofrer, nos diminuir para que as coisas aconteçam. Da onde vem essa ideia de sofrimento? Que nós aprendemos. Primeiro, vendo o que acontece no ciclo familiar e não só na família. Hoje, tudo é normal. E aqui é outra coisa que nós vamos conversar. Normalizar. É normal as crianças ver tanto seus pais brigando, tendo problemas em todas as áreas. É normal as crianças ver os seus pais, tios, amigos, vizinhos, e tudo é normal. É normal, na nossa mente, um casal brigar. Mas até que ponto tudo isso é normal? Entende que a gente normaliza tudo. É normal ter agressão, é normal não ter respeito entre um casal, é normal a traição, é normal a criança estar vendo alguém com problema de vícios e chega em casa, quebra tudo, faz. É normal até que ponto? A gente tem que parar de normalizar e de acreditar que o sofrimento é necessário, que você precisa sofrer para que seu relacionamento vá para frente, que você precisa sofrer em todas as áreas da sua vida, seja de relacionamentos, seja no trabalho, qualquer área. Não precisamos sofrer. Ninguém veio ao mundo para sofrer. As situações acontecem na nossa vida, tudo, a nossa vida é como as ondas do mar. Sobe, desce, isso é normal. Mas quando você se sente inferior, você não consegue entender o seu real valor, o seu poder, que você está aqui em cima, e aí você acha que você tem que sofrer e viver em sofrimento. As pessoas não conseguem terminar um relacionamento porque acha que não consegue ficar sozinho, sendo que o tanto que ela sofre em um relacionamento tóxico, abusivo, é muito pior. Você ser sozinho, você tem liberdade. As pessoas têm medo, na verdade, é da sua liberdade de ser quem você é. E é isso que falta em todo mundo. Você ser livre para ser quem você é na sua própria essência. Mas por quê? Que tudo que nós vemos, que nós acreditamos, como isso te tornou a pessoa dependente. Então, até os dias de hoje, tudo que você viu, que você acreditou, que se transformou em normal, inclusive o sofrimento ser normal. Então vamos lá. A sociedade, ela também nos induz a acreditar que é normal viver em sofrimento, que é normal você ser pequeno e que através da música, agora eu vou entrar como que as músicas influenciam a nossa vida. Bom, música, além delas terem frequência, que alteram o nosso estado, elas podem nos trazer alegria, felicidade, como nos levar para tristeza, depressão. A frequência de cada música, ela altera nossas células, mas não é isso que eu vou explicar agora. O que eu quero trazer é o que a gente escuta e que a gente acredita ser verdade, memoriza isso, traz para o nosso inconsciente e aí reflete nos resultados nossos. A música, por exemplo, quem nunca cresceu ouvindo que o sinônimo de amar é sofrer? Então a criança já vê tudo aquilo e ela fica ouvindo que o amor é igual a sofrimento. Aí tem as músicas de sofrência. Já está falando tudo, ela te leva ao sofrimento. E a pessoa reforça, acha legal ficar ouvindo o que traz o sofrimento.
Então, ela acha que é normal, a pessoa, né, foi traída, ela vai retrucar na mesma moeda, ela tem que beber para esquecer aquilo. Tudo que leva ao sofrimento está nessa música. Você está ouvindo, memorizando, falando, repetindo, reafirmando aquilo. Você, as crianças que estão no seu entorno. O funk, nem dá para falar muito, né? Nem precisa, na verdade, mas tem um adendo que eu quero que vocês entendam. Quando a mulher acha até legal cantar isso, ela está se colocando lá embaixo. Qual é o valor que uma mulher tem e que ela aceita, ela acha legal se submeter ao rebaixamento? O sentimento de inferioridade dela é muito grande e ela está achando legal tudo isso. E o adendo principal que eu quero que vocês tenham, um lembrete, é que as crianças estão ouvindo isso. Então, por que que só cresce feminicídio? Por que que a violência doméstica cada dia é mais normal? Porque desde pequenininho as crianças já estão ouvindo que rebaixar a mulher é normal, que sofrer é normal, que o sinônimo de amor é sofrer, e a criança está ouvindo, memorizando, repetindo, dança sem saber o que ela está insinuando. Então, precisamos ter autorresponsabilidade. Não adianta só culpar o governo. Eu sei que tem um monte de coisa errada por aí, sim, mas é ficar culpando tudo, que não adianta nada, mas e o nosso papel como ser humano, como cidadão, como mãe, como pai, como vó, como tia? Então, em permitir que as crianças aceitem, achem legal isso. Não adianta você, por exemplo, estar passando por um problema de dependência emocional, sofrendo em uma relação, mas você só se curar, mas a criança continua vendo tudo isso, acreditando. Porque por mais que você tente mudar a visão dela, ainda na sociedade tudo isso é normal. Então a gente precisa também explicar que isso não é normal. O normal são duas pessoas juntas se amando. Não é normal ninguém ser pequeno perante ninguém aqui. Ninguém tem que ser pequeno, nós somos filhos de Deus, nós somos grandes, nós viemos aqui para ser feliz. Tudo o que tira a sua paz, a sua felicidade, te causa ansiedade, medo, preocupação, tira o seu poder, manipula você, e você está se diminuindo, você precisa olhar para essas feridas, da onde veio, e começar a reconhecer o seu valor. A dependência emocional é sempre que você coloca o outro acima de você, acima da sua felicidade. E não pode ser assim. Por que que você se sente tão pequeno? Você teve traumas de rejeição, abandono? O que aconteceu na sua vida que te faz ter medo, não se sentir amado, e você tem medo do abandono? Tem muita crença também, onde nos faz sentir pequeno e que é dolorosa, ela vem da religião. Por quê? Nós nos achamos pequeno sempre que damos o poder ao outro, né? O outro, a minha felicidade depende da outra pessoa. Na religião, por exemplo, que também leva ao sofrimento, você tem que sofrer para lutar pelo seu relacionamento. Irmãzinha, continua indo orar, que a pessoa vai mudar a gente. Olha o processo que é de mudança, você identificar em você os seus traumas, os seus medos, o que aconteceu com você, para que você comece a romper esses ciclos, você traga mudança, e porque você não aguenta mais, é que você procura essa mudança. Não é assim? É quando a gente chega no fim do túnel, é que a gente começa a falar, não é possível, tem que mudar. Então, como que se muda uma outra pessoa? A pessoa não quer, ela quer viver a vida dela. Então, viver tentando mudar o outro é perca de tempo, é sofrimento garantido o resto da vida. E por que que a religião não fala que não deve manter? São poucas as que falam isso, sabe? Tem a ideia fixa de que até que a morte os separe, então você vai morrer sofrendo uma vida inteira, você veio aqui para sofrer uma vida inteira? Não. As religiões, elas te levam a acreditar no sofrimento porque é difícil essa verdade que eu vou falar, mas enquanto você está sofrendo, você está lá dentro da igreja. Então, o sistema, no geral, eles nos aprisionam. Escola aprisiona, religião aprisiona, economia, política, tudo aprisiona. Tudo onde tem medo, te aprisiona. Onde existe medo, tem prisão mental. E na relação tem o quê? Na relação tóxica? Medo. Medo de que a pessoa vai embora, de que a pessoa te traia, de que você vai ficar sozinho, ela te causa medo, ela te manipula, ela ameaça você. Então, você vive com medo, não consegue encarar esse medo, não consegue ver o seu poder, e aí você fica preso
Na religião, eu vou falar por mim, porque era uma crença muito grande que eu mesma tinha, que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Essa frase me aprisionou e me fez sentir culpada, porque a pessoa não queria mudar e eu achava que se eu não mudasse ele, eu não era uma grande mulher, então eu era uma péssima mulher. E aí a pessoa quer fazer as coisas do jeito dela e eu queria mudar. Quando você vive em função de mudar o outro, você está sem controle nenhum da sua vida. Você não tem o mínimo de amor próprio, de autocuidado. Você não entende o seu real valor. Então, nós colocamos o valor sempre no outro e nunca em nós mesmos. Então, é isso que precisa reverter. É você parar de aceitar tudo. É você parar de aceitar que sofrer é normal. De aceitar e acreditar. É você começar a se olhar com amor, com respeito. A você, as crianças, as pessoas que estão ao seu redor. Porque uma criança que vive em meio de brigas, ela vai aprender e ela vai repetir um dos dois lados. Ou ela vai ser o agressor, manipulador, ou ela vai ser a pessoa submissa. Porque isso é familiar na mente dela. O sofrimento é familiar. O que a gente precisa acabar com essa ideia de que sofrimento é normal. Não é normal. Ninguém veio aqui para sofrer. Se você está em sofrimento, você precisa reverter, encontrar a raiz e se identificar como grande. É você quem muda a sua vida, a sua história, e isso acaba quando você tira a sua vida do poder de outras pessoas, quando você para de se diminuir para se sentir aceito e amado por tudo e todos. E se você passa por isso, você precisa entender que é necessário romper. Romper não é fracasso. Finalizar ciclo não é fracasso. Fracassar é viver em sofrimento. Então não se aprisione a o que as pessoas vão pensar, e eu não tenho mais o meu casamento. Você vê o casamento de todo mundo feliz na rede social, mas vida de rede social é linda, mas ninguém sabe o que tem por detrás. Não se apegue a isso, se apegue ao seu crescimento, à sua felicidade, à sua evolução. Tudo na vida tem começo, meio e fim, então, se for preciso, se você está em sofrimento, é preciso romper, é preciso finalizar tudo o que te traz sofrimento. Não caia na manipulação, não entre no medo do julgamento das pessoas. Se você se sente ameaçada, procure apoio, apoio familiar, apoio de amigos, faça terapia. É necessário que você tenha um suporte para que você passe por esse processo, mas que você de vez finalize com tudo que está trazendo sofrimento para você. Quantas mulheres venceram relações tóxicas? Eu consegui sair, hoje eu vivo a minha vida em paz, feliz, não tenho mais medos, preocupações, ansiedade, então não tem para que ter medo de solidão. Na verdade, a solidão, ela vira solitude, você ama fazer o que quer, mas se também futuramente quiser outro relacionamento, pode entrar, mas precisa primeiro curar as suas feridas, olhar da onde veio tudo esse padrão que você estava repetindo até os dias de hoje, para que não aconteça novamente, para que você não entre em outro ciclo e depois sofra, e aí vai falar, nossa, tudo acontece comigo, estou repetindo as mesmas coisas, só vai repetir se você não curar, se você não olhar para dentro e ver o que de familiar que você ainda está repetindo. Então, para finalizar ciclos repetitivos, é isso, é você romper se curando, perdoando, aceitando que se a pessoa não quis mudar, é problema dela, você está vivendo a sua vida. Se ela traiu, ela só estava te mostrando quem de fato ela era e que você tem valor, então você não merece, uma pessoa de valor não merece ficar com alguém que não reconhece o seu valor. Lembre-se, quem te ama não te faz chorar, não te faz sofrer, não te faz ter crises de ansiedade, não te causa medo. Se isso está causando em você esses sentimentos, finalize, pelo seu bem, pela sua vida, a vida dos seus filhos, se você tiver filho, dos seus familiares. Pense em você em primeiro lugar. É preciso parar de aceitar o que é inaceitável, justificar o que é injustificável. É preciso tirar a venda dos olhos e ver a realidade como é. Não dá mais para aceitar, justificar que a pessoa gritou com você, te humilhou porque ela estava em um mau dia. Pessoas descontroladas emocionalmente descontam a raiva em outras. E então, se ela desconta a raiva dela em você, que é o amor da vida dela, que ela diz ser o amor da vida dela,
então não está certo. São verdades dolorosas, mas que a gente precisa ver, entender. É preciso também, quando você for querer entrar em um outro relacionamento ou ensinar seus filhos, adolescentes, a observar os comportamentos, porque atitudes falam mais do que 1000 palavras. Então, quando você observa como essa pessoa se comporta perante os seus familiares, amigos, qual é o nível de controle emocional que ela tem, qual é a reação que ela tem perante as pessoas, se é uma pessoa realmente amável, ela não apenas fala, mas ela realmente é aquilo. E aí sim você vai saber escolher corretamente a pessoa que vai te valorizar realmente. Lembre-se que o papel de vítima, nós só podemos sentar na cadeira de vítima uma vez. Então não fique culpando. Eu estou sofrendo porque o outro fez isso, porque tudo ao redor me faz sofrer. A partir do momento que você aceita que isso aconteça na sua vida, então você está aceitando ser vítima disso. É doloroso. Eu relutei muito para admitir que eu aceitava viver em sofrimento. Mas isso é uma chave de virada na sua vida. É você olhar e falar: eu não aceito mais isso para mim. Não é isso que eu quero, não é isso que eu mereço. E aí você começa a se valorizar, se amar, a cuidar de você. Você aprende a colocar limites onde não tinha. Então, quem tiver que ficar perto de você, fica. Quem tiver que sair, que saia. Mas o seu bem-estar, a sua saúde emocional, a sua felicidade sempre tem que ser prioridade. Então, você deixa de ser vítima e passa a ser o protagonista da sua vida, o autor da sua história, da sua felicidade. Se tiver que romper com um relacionamento, rompa. Se tiver que chorar, chore. Mas prometa para si mesmo que você vai chorar o tanto que tiver, mas que essa vai ser a última vez que essa pessoa ou essa situação te fez chorar. E que dali para frente, nunca mais você vai chorar pelo mesmo motivo. E aí você vai se lembrar que quando qualquer pessoa tentar ultrapassar o seu limite, você vai saber dizer não. Você vai saber se valorizar e falar: eu não passo mais por isso. É assim que a gente finaliza ciclos, é assim que a gente para de repetir as mesmas histórias de dor e sofrimento que vieram se repetindo ao longo do tempo, mas que quando a gente desperta, a gente traz para o consciente, a gente para de repetir isso. E eu estou aqui para que vocês comecem a trazer para a consciência de vocês tudo o que estava de negativo. Meu objetivo é colocar luz na sua vida, assim como alguém um dia colocou luz na minha. E eu pude ter consciência de onde eu estava errando, e os erros, na verdade, eles são para nos fazer crescer, são professores nossos, mestres. Quando você aprende a lição com aquilo que você errou, você perdoa, você sai do papel de vítima, você não é mais culpado por nada e nem vítima de ninguém, e aí sim você é o autor da sua vida e da sua história. Se você está sendo vítima de violência doméstica, não tenha medo de romper com esse relacionamento. A primeira coisa é sair disso, é procurar uma rede de apoio, alguém que possa te auxiliar nesse processo de rompimento, seja familiar, amigos. Se for necessário, denuncie. Na maioria dos casos é necessário denunciar, independente das ameaças que essa pessoa faça. Você busque uma rede de apoio, já busque maneiras de se proteger, proteger a sua vida, como que você vai fazer essa transição, e aí você saia com segurança desse relacionamento, e aí você começa a viver uma nova fase, uma nova vida. Vai ter momentos difíceis, sim, mas nada é mais difícil e doloroso do que permanecer nesse lugar de sofrimento que você vive. Então, é só você que tem o poder de fazer essa mudança na sua vida. Então, mude por você. Seja feliz por você. Você merece ser feliz.